Paz do Senhor, meus irmãos, uma boa noite para todos. Eu quero partilhar com vocês uma mensagem pequena intitulada A Sintonia Perfeita. Em 1 Reis 19, a Escritura diz o seguinte: E eis que passava o Senhor como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as rochas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento, e depois do vento um terremoto. E também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo uma voz mansa e suave. 1 Reis, capítulo 19. Um princípio bíblico fundamental que por vezes nos esquecemos e que deve orientar a vida de cada cristão, deve nortear a vida de cada cristão nesse mundo, é o de que Deus fala. Nosso Deus é falante. Nosso Deus não é mudo ou autômato, agindo como uma máquina que apenas atende pedidos, sem emoção, frio. Pelo contrário, Deus tem vontade, personalidade. E acredite, Deus tem voz. E é a partir da sua voz que decretos são emitidos, ordens são determinadas e coisas acontecem. Olha ao seu redor. Foi assim com o mundo criado e continua sendo com as nossas vidas. E toda vez que essa voz ressoa, Deus está criando algo, transformando algo ou restaurando algo, sempre com um propósito muito bem definido. Nesse exato momento em que você ouve essa breve mensagem, com absoluta certeza, Deus está se comunicando com você. Veja, por exemplo, as ondas de rádio. Elas fluem invisíveis num determinado ambiente, sem que possamos vê-las, mas sabemos que elas estão aqui. E com o aparelho certo, podemos decodificá-las e compreendê-las. Querido irmão ou irmã, você é esse aparelho. Você é o canal certo e habilitado para decodificar e compreender a voz que está agora mesmo falando e criando coisas em você, para você e a partir de você. Talvez assim como um rádio, você esteja precisando ajustar a sua frequência na sintonia certa para alinhar com a estação correta. Vamos ver um caso muito interessante do profeta Elias. Elias passou por um momento delicado em sua vida, em ministério. Depois de ser ameaçado de morte por Jezabel, esposa do rei Acabe, do reino do norte, ele foge em direção ao sul, chegando em uma cidade chamada Berseba, e dali seguindo sozinho até o deserto, aonde então, desanimado, ele pede a Deus que levasse dele a sua vida. Após ele então ser reconfortado e fortalecido por um anjo do Senhor que lhe aparece, Elias então prossegue no seu caminho até chegar a Monte Horebe. Ele estava se dirigindo ao lugar onde Deus falou com Moisés e com os filhos de Israel. Lá, ele se refugia numa caverna aos pés do monte de Deus. E algo espetacular então acontece. Deus fala com Elias e manda que ele saia da caverna. E algo sobrenatural, então, acontece naquele instante. E eis que o Senhor passava, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e destruía as rochas diante da face do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois desse vento veio um forte terremoto, e depois veio um fogo, mas ainda assim, Deus não estava ali. O espírito do profeta, que se sentia abatido e fragilizado ao ponto de querer desistir da vida e do ministério, estava, porém, na frequência certa. Sua sintonia estava perfeitamente alinhada ao ponto de discernir, em meio a todos aqueles aparentes sinais espetaculares, aonde Deus realmente estava. Quanto mais conhecemos uma pessoa, mais a reconhecemos, mesmo com os olhos vendados.
Muitas vezes nossos olhos simplesmente não verão aquilo que Deus está fazendo, mas pela intimidade com Ele, nós conseguiremos reconhecer a sua voz doce e suave e perceber então aquilo que Ele está nos comunicando, aquilo que Deus está produzindo. E queridos, intimidade requer tempo juntos. Deus sempre vai falar, isso é um fato. A forma, entretanto, é variada. Com Elias, depois de todo aquele vento esmagador capaz de esmiuçar rochas, depois de um estrondoso e apavorante terremoto e de um fogo ameaçador, Deus veio até Elias com uma doce voz, um doce sussurro, uma voz suave e meiga. O Senhor não censurou o profeta, mas o confortou, tirando dele aquele estado de desânimo e mostrando a ele que ele não estava sozinho, pois ainda haviam 7.000 fiéis que não haviam se dobrado aos ídolos. E assim como um pai não fica um dia sem falar uma única vez com seu filho a quem ama, da mesma forma Deus fala conosco todos os dias, comunicando com o nosso espírito a sua virtude, o seu amor, a sua esperança, o ânimo e a sua bondade. Que possamos gastar mais tempo de nossas vidas com a intimidade que nos aproximará do nosso Pai, nos manterá na frequência de Deus e nos permitirá ouvir a sua voz perfeita, amorosa, doce e suave. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja. Deus te abençoe.